Por que que às vezes as coisas parecem tão difíceis? Porque Deus está nos moldando, nos preparando para que possamos avançar. No texto O Vaso do Oleiro, que é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia, para Jeremias, capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias diz assim, a partir do versículo 2 diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o Israel de Deus. E Deus pode nos moldar como um vaso na mão do oleiro é moldado, como bem lhe parece. Deus nos criou, Ele nos conhece e Ele pode nos moldar, fazer com que a gente tenha um caráter reto, com que a gente desenvolva aquilo que precisa ser desenvolvido e aquilo que não é bom, Ele vai retirando do nosso caminho, retirando de nós, para que nós possamos nos desenvolver melhor para aquilo que é proveitoso para a obra de Deus, de acordo com a visão de Deus. Essa mesma ideia, a gente pode ter uma base dela no texto de João, capítulo 15, a videira e os ramos. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, aqui o discurso que João usa já é em primeira pessoa. É como o próprio Deus falando: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos que não estão dando fruto, o que o Pai faz? Ele corta. Mas aqueles ramos que dão fruto, eles sofrem uma poda. Para quê? Para que deem mais fruto ainda, para que se desenvolvam melhor, para que eles possam ir além. Então, essa poda que dói na hora, que parece que está tudo contra nós, na verdade pode em alguns casos estar acontecendo de ser, o próprio Deus fazendo com que a gente entre nos eixos, não fique indo muito fora dos planos de Deus, não fique indo para fora dos planos de Deus que Deus tem para nós, dos sonhos que Ele sonhou para nós. Porque se nós formos pela nossa própria cabeça, pelo nosso próprio entendimento, se a gente se estribar no próprio entendimento, a gente muitas vezes vai o quê? Se machucar, não vai conseguir nada, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, Ele mesmo é que governa sobre tudo que diz respeito aos seus filhos. E Ele disciplina os seus filhos. Só se fosse bastardos que Ele não disciplinaria, mas quem é filho, Ele disciplina. E a disciplina dói no primeiro momento, mas ela é boa quando a gente vê o resultado dela. Então, como um vaso na mão do oleiro, a gente precisa acreditar que a gente pode ser sim moldada por Deus, por Jesus.
a gente pode ser trabalhada por Jesus, para que a gente possa se desenvolver melhor no rumo certo, tomando a direção certa, para que tudo nos vá bem. E assim como fala aqui no texto de João 15 também, o ramo, para produzir mais fruto ainda, ele vai ser podado. Então, se a gente acha que tem alguma coisa atravancando no nosso caminho, é porque ainda não chegou a hora. Então, a gente também tem que aprender a silenciar, tem que aprender a esperar o tempo de Deus. A gente tem que entender que tem horas que a gente tem que ficar aprendendo as lições, antes que a gente possa dar mais fruto ainda. Porque antes de dar mais fruto ainda, teve que ser podada por Deus. A disciplina de Deus que educa, que traz alegria e que traz desenvolvimento. Essa alegria brota do coração, ela é independente das circunstâncias. É uma alegria na alma, independente das circunstâncias. E isso vem de Deus. Então, também aproveitando aqui para ler o capítulo 14, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus é um com o Pai. E o Espírito Santo de Deus está aqui porque Jesus nos enviou esse Consolador, que também é Deus, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus triuno que nós temos aqui em todo lugar para nos amparar. Então, vamos confiar a nossa vida nas mãos dele. E se a situação adversa vier, vamos entender: Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso. Ele está querendo me moldar. Ele está querendo que eu desça mais um pouquinho lá na casa do oleiro, o oleiro que é Jesus, e deixe ele me moldar mais, porque ele quer me dar coisas maiores. Mas eu ainda me comporto com um comportamento infantil nas minhas emoções. Eu ainda não estou moldada suficientemente para alcançar ou ter algo a mais. Então, para eu ir para a próxima série, eu tenho que cumprir o que me cabe nessa série anterior. Para eu avançar de nível, eu tenho que chegar no nível anterior. Para eu subir mais um degrau, eu tenho que ter ido o degrau anterior. Ou seja, algo que Deus está trabalhando na minha vida. Então, antes de dar mais fruto ainda, aquele ramo foi podado. Então, é preciso entender quando Deus está nos tratando e não achar que está tudo dando errado e nada vai para frente e está tudo muito adverso. Não. Vamos entender de Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Porque às vezes a gente quer correr da situação, mas a gente vai para outro lugar, para outra situação, e aquelas circunstâncias se repetem. Muda o lugar, muda o cenário,
Mudam as pessoas, mas o que a gente está enfrentando é a mesma coisa. Não seria Deus querendo nos moldar, querendo nos ensinar uma lição que nós precisamos aprender para que a gente possa se desenvolver como esse ramo que depois que ele é podado, ele vai dar mais fruto ainda? E assim também esse vaso na mão do oleiro, que ele se desmanche, depois faz outro vaso novo, faz um vaso novo. É um vaso na mão do oleiro. O oleiro é Jesus. Ele sabe o que está fazendo. Nas mãos dele, nós temos a certeza de que somos um ramo que vai dar muito fruto e que somos um vaso de honra nas mãos dele, para a honra e glória dele mesmo. Em nome de Jesus.